Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, hoje vamos conversar sobre um livro fantástico, fabuloso, um daqueles livros que dá gosto de ler, aqueles livros que você fala assim, puta que pariu, é isso que eu tô procurando, esse aqui valeu cada centavo, esse aqui, ó, vou guardar pros meus filhos. É esse o nível de livro que a gente vai falar hoje. É um livro que, por sinal, ganhou em 2014 o Pulitzer, o prêmio Pulitzer, e chama-se O Pintacilgo, da Donna Tartt. Donna Tartt é uma americana, quase nascida no mesmo dia que meu pai. Meu pai nasce em 28 de dezembro de 63. Ela nasce em 23 de dezembro de 63. Então eu imagino que ela deve ser uma pessoa inteligentíssima, que nem meu pai. Óbvio, não herdei a inteligência dele. E ela já foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E tem apenas 3 novelas. Ela tem alguns contos, mas ela tem apenas 3 novelas. E a terceira novela dela, que é O Pintacilgo, foi lançada em 2013. Então, sobre o que é O Pintacilgo? É o título de uma obra de um pintor holandês, que eu não vou lembrar o nome agora. E esse pintor, inclusive, existe, né? O quadro existe na vida real. E esse pintor, inclusive, foi o professor do Vermeer. Vermeer é um dos meus pintores favoritos. E ele pintou um quadro chamado Moça com Brinco de Pérola, que é lindíssimo. Aliás, o Vermeer, eu não conheço muito de arte. Dos holandeses, eu praticamente só conheço o Vermeer. E conheci através de um filme chamado Moça com Brinco de Pérola, por sinal. Mas ele é realmente um grande nome lá na Holanda quanto à arte, à pintura. E eu conheci e gostei tanto do trabalho dele que na minha fazenda, na minha casa em Animal Crossing, eu tenho um quadro dele penduradinho lá na parede. Mas enfim, qual a importância desse livro, desse pintor, né, na verdade desse quadro, para essa história? Esse livro vai contar a história do Theo, que é um menino de seus 13 anos que está indo para uma reunião. Ele foi suspenso na escola, ele mora só com a mãe. E aí nisso, antes disso, a mãe fala assim, vamos dar uma espairecida e vamos no Museu de Arte Metropolitano de Nova York. E quando eles chegam lá, eles veem exatamente essa obra. E a mãe dele fala como é maravilhosa e tal. E enfim, o que acontece quando eles estão no Metropolitan Museum of Art? Existe um atentado terrorista dentro do museu. Explode uma bomba exatamente no momento que a mãe dele tá falando assim, fica aí vendo então, já que você gostou do quadro, fica vendo o quadro, que eu vou ali para aquela outra sessão. E aí, exatamente nesse momento que ela tá em outra sessão, que explode essa bomba, é um atentado terrorista horrendo, porque várias outras bombas foram plantadas em locais da cidade e explode ao mesmo tempo. Então aquele caos de polícia, aquele caos de bombeiros e ambulâncias. E aí o que acontece é que durante esse momento, essa confusão, esse menino, Theo, vai conhecer um senhorzinho que ele já tinha visto antes acompanhado de uma menininha ruiva. E esse senhorzinho, que tá dessa vez sozinho ali, bem machucado, quase delirando por causa da morte iminente, entrega para ele um anel e pede para ele devolver esse anel para uma pessoa chamada Robbie, que é dono que a gente vai descobrir depois, que é dono de um antiquário. A mãe do Theo morre, tá? Nesse atentado. E exatamente é aqui que essa história vai se desenrolar. A gente vai ter um livro que é o que a gente chama de romance de formação, tá? O que é um romance de formação? É um romance, é um livro que vai contar a história de um personagem, de sua infância, passando por várias situações na vida dele, até ele se tornar aquele ser completo. Então, eu gosto de ver romance de formação literalmente como uma jornada de um herói. Porque quando a gente tem a jornada do herói clássica, você tem o personagem ali que geralmente... Vamos pegar Luke Skywalker. É
é um menino que não sabe nada da vida, criado a leite azul, na fazenda dos tios, lá em Tatooine. E aí, quando você vai ver toda a jornada do herói do Luke Skywalker finalizando em O Retorno do Jedi, você tem ali um Jedi Master, né? Um mestre Jedi, embora muita gente não considere Luke Skywalker um mestre Jedi. Mas você tem lá um mestre Jedi que consegue, que lida muito bem com a força, que foi tentado pelo lado negro e não sucumbiu, ao contrário, trouxe para o lado da luz o pai, que há anos estava lá, e enfim. Isso é uma jornada de herói. Eu consigo ver, claro que você tem na jornada de herói situações muito claras, pontos de virada, você tem o herói não saindo em busca da mudança porque tá afim, ele é obrigado, ele é compelido a isso. Você tem sempre a figura do mentor que vai ajudá-lo, coisas bem clássicas da jornada do herói. Mas o romance de formação, ele na verdade é isso. Você tem uma criança que, como todos nós, seres humanos, vai ter uma vida com altos e baixos, e esses altos e baixos, esse tipo de trauma, esse tipo de felicidade, vai construir aquilo que esta pessoa, que esta criança, quando virar um adulto, será. Se a gente for ver por esse lado, senhoras e senhores, por que a jornada do herói, então, é algo tão consumido? Porque todos nós vivemos uma jornada do herói. Olha, nossa, filosofei Chico Xavier agora. Mas é a realidade. E pra mim, um romance de formação é exatamente isso. E outra coisa que esse livro tem, ele é um livro contado em primeira pessoa. E ele vai ter uma coisa chamada fluxo de pensamento, fluxo de consciência. Então ele é contado em fluxo de consciência. Como assim? Existe aquele narrador, como Brás Cubas. Eu sempre uso o exemplo de Brás Cubas quando eu falo de narrador em primeira pessoa. E eu gosto também de usar o Bentinho do Dom Casmurro, porque eu acho que são excelentes exemplos. Aliás, os dois Machado de Assis, fantástico, gênio, são grandes exemplos desse tipo de narrador. Eles são narradores que não são confiáveis, mas eles são narradores que eles conseguem sentar e te contar de uma maneira fluida e linear a sua história, a história que eles querem contar. Quando você tem um narrador em primeira pessoa contando em fluxo de consciência, você literalmente tem alguém como a Lívia Leão contando. E o que a Lívia Leão conta? Quando eu começo a contar uma história, e você pode ver muito bem por aqui pelo podcast, eu começo a fazer conexões na minha cabeça com as coisas que eu tô contando. E aí eu volto pro passado, e eu vou falar outra coisa, e eu vou fazer uma digressão, e aí eu vou abrir um parêntese. Isso é o fluxo de consciência. Então é um livro que ele é todo contado pelo ponto de vista do Theo, e é um livro que ele é contado dessa forma, que é uma forma tecnicamente linear, porque você começa com ele em Amsterdã, pensando sobre a infância, muito doente, preso num quarto de hotel, pensando sobre a infância, e aí ele volta, conta, né, o passado, tecnicamente um momento linear, mas ele faz várias digressões, ele estica momentos, ele vira em um determinado momento da história uma pessoa que conhece muito arte, especialmente restaurações. Então ele passa páginas e páginas falando sobre restauração, como é feita uma restauração, porque esse é o fluxo de consciência do personagem. Muitas pessoas vão ouvir esse podcast e vão pensar, e vão ouvir exatamente esse ponto e pensar: nossa, que livro chato. Mas, gente, eu vou ser muito sincera. Cara, não é chato. Primeiro, a narrativa, a condução de história que a Dona Tartt faz é muito fluida. Quando você encontra o Theo e ocorre o que ocorre, você é compelido a gostar desse menino. Você toma esse menino pra você. Por tudo aquilo que ele sofre, por tudo aquilo que ele passa e por todos os tipos de reflexões sobre o luto. Esse livro fala muito sobre isso, sobre o luto e sobre a superação do luto. Outra coisa, é um livro que se passa nos tempos modernos, então as digressões são digressões muito simples e muito fáceis de você acompanhar. É diferente de você pegar um livro como o do Faulkner, o Som e Fúria, que também é contado em fluxo de consciência, e que eu morro de medo de ler porque eu tenho medo de não gostar, mas ele é basicamente isso. É um livro contado em fluxo de consciência, de um menino
que tem, acho que síndrome de Down, se eu não me engano, e ele conta essa história em 1800 e pouco. Então, assim, as digressões feitas são digressões que eu, como uma mulher moderna, talvez eu não consiga pegar. E é por isso que eu tenho medo de ler esse livro. Mas eu vou ler, gente. Resoluções para 2022. Enfim, voltando ao Pintacilgo. E aí o que acontece é isso. Então, assim, é um livro que no final vai ser gigantesco. Um livro de mais de 700 páginas. Mas é um livro tão maravilhoso que no começo específico eu comecei a ler. Acho que eu li 50, 60 páginas e fui dormir porque eu tava caindo de sono. E aí meu marido virou pra mim e falou assim, e aí, tá gostando? Eu virei pra ele e falei assim, cara, pra mim tá sendo uma experiência muito próxima do que eu tive de leitura de O Sol Nasce Pra Todos, de Quill Mockingbird, que vocês sabem que é um dos meus 5 livros favoritos. Tá no meu top 5. Porque é aquele tipo de livro que a história, ela... Eu falo sempre isso, porque pra mim é isso que significa. A história do livro, ela te pega pela mão e te leva pra dançar. É isso, você se envolve com o ritmo, com as palavras, com as intenções, com os personagens. Você toma todos aqueles sentimentos pra você. É uma coisa linda esse livro. E eu entendo ter ganhado o Pulitzer por causa disso. Eu vou precisar entrar na zona de spoiler, mas antes vamos fazer a propagandinha aqui embaixo nos comentários não, na descrição do episódio você vai encontrar um link para a Amazon para você comprar este livro ou para você comprar qualquer outra coisa que você quiser dentro da Amazon. Lembrando que tá vindo Black Friday. Se vocês forem comprar alguma coisa na Black Friday, por favor, lembrem de mim do podcast. Façam suas compras na Amazon usando o meu link. Ah, se eu só clicar no link e for pra Amazon e mudar a página, tudo bem? Tudo bem. O importante é que pra Amazon vocês entraram no site através do meu link, tá bom? Por favor, ajude o podcast dessa forma. Se você não quiser saber como essa história termina, eu te agradeço. Clica no link da Amazon e... compartilhe esse podcast com seus amigos. Se você quiser saber o final da história de Theo, por favor, continue conosco depois do aviso sonoro. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O Theo, ele teve um pai muito problemático. Ele teve um pai que simplesmente bebia muito e abandonou ele com a mãe. Tanto que a mãe dele e ele viviam uma pequena penúria. Quando ela falece, ele então precisa ser levado para alguém, ele acaba sendo levado para uma família muito rica, que é de um amiguinho dele da escola. Essa família vai sempre ter um contato com ele. A mãe dessa família, ela é uma mulher muito louca, cara, porque ela é uma mulher muito classuda, muito posuda, muito seca, muito fria, mas ela tem um tato para lidar com a perda desse menino, que é uma coisa assim maravilhosa, na minha opinião. Ele vai ficar um pouquinho com eles, que é o tempo que ele vai lá no antiquário, conhece o Robbie. Eu até anotei os nomes, gente, dessa vez. Olha que linda! Eu anotei os nomes para vocês não ficarem eu tendo chamar a pessoa de Roberto, de Pedrinho, né, inventando o nome. Mas enfim. Aí ele vai conhecer o Robbie. Quem era o Robbie? Era o companheiro e sócio do senhorzinho que tinha morrido lá no atentado. Eles tinham essa menina, Pipa, que eles criavam, que, se eu não me engano, é neta do velhinho. Eu não vou lembrar agora. 700 páginas de livro, gente. Muita coisa. E ela também, ela ficou gravemente ferida durante essa explosão. Ela teve que fazer uma operação na cabeça e tal. E o Robbie e o Theo, eles vão criar um laço afetivo muito, muito bom. Porque ambos perderam alguém nessa explosão. Aliás, os personagens desse livro, eles têm um laço afetivo criado baseado na dor, baseado no luto, baseado na perda, baseado nos seus sofrimentos. E eu acho que é isso que é tão brilhante nesse livro. Olha, fazendo digressão já, né, gente? Eu vou contar uma história muito, muito louca pra vocês. Há 9 anos atrás, 8 anos atrás, minha tia, que ajudou a me criar, faleceu. E a morte dela foi um grande baque pra mim. Assim como pra minha avó, assim como pro meu pai. E depois disso, houve uma série de perdas na família. Nos 2 últimos anos, na minha família, morreu em torno de 5 pessoas, para vocês terem ideia. E é muito louco como a perda faz com que... no caso, não vou generalizar, porque tem famílias que, na verdade, se separam, né? Mas na minha família específico,
A perda fez com que todos os laços se estreitassem num nível que vocês não têm ideia. O meu relacionamento com a minha avó e com meu pai mudou muito. Parece que somos 3 pessoas se apegando um ao outro porque nós sabemos da finitude da vida. E é isso que eu sinto nesse livro. E talvez seja isso que eu amei tanto esse livro. Porque é isso. O relacionamento do Theo com o Rob, que vai ser um relacionamento que vai durar anos, anos e anos na vida do Theo. Assim como o relacionamento do Theo com a Pipa, que vai ter um quê, sim, de relacionamento amoroso, vai acompanhar esses personagens. E esse nó entre eles não foi feito quando eles se conheceram e conversaram pela primeira vez. Foi feito quando uma bomba estourou no museu em que eles estavam. É muito louco. Mas enfim, 700 páginas eu tenho que contar, porque a última vez que eu não contei o final de Evelyn Hugo, 3 pessoas vieram perguntar: cadê o final de Evelyn Hugo? Então eu vou ter que contar o final disso aqui. Enfim, o pai do Theo vai pipocar um belo momento, vai levar ele pra Las Vegas, tirar do seio daquela família que era uma família seca, mas assim, ainda assim uma mãe muito cuidadosa. Ele vai lá pra Las Vegas, vai estudar numa escolinha e vai conhecer o Boris. O Boris é um personagem problemático, tá? Eu não achei problemático na época que eu li, no momento que eu li o livro, mas depois discutindo, eu fui discutir esse livro com uma menina no Facebook, num grupo, né? E ela falou umas coisas muito interessantes pra mim sobre o personagem do Boris, que eu super concordo. O Boris, ele é um ucraniano, ele é filho de imigrantes ucranianos, e ele é sim um personagem estereotipado. Eu não tinha percebido isso, porque muito provavelmente a visão que eu tenho de pessoas da Ucrânia ou do leste europeu é uma visão estereotipada, e obviamente, gente, eu sou um ser humano, eu não sou totalmente construída. Preciso melhorar isso. Então eu não senti isso. A menina, ela não falou no Facebook se ela tinha ascendência ucraniana do leste europeu, mas ela estava mega revoltada. E o Boris, ele vai representar uma má influência, entre aspas, pro Theo. Porque o Theo é uma criatura sozinha, um menino sozinho. O pai dele é um escroto. É uma pessoa que tem problemas sérios de alcoolismo, tá cagando pro filho, é uma pessoa quebrada. Então, e o Theo também é um menino quebrado, porque perdeu a mãe daquele jeito e tal. E aí o que vai acontecer é que ele vai acabar, junto com o Boris, experimentando maconha, drogas, assim, e ele vai muitas partes em que o Theo conversa e fala sobre os seus sentimentos são nesses trechos. Aí o que vai acontecer? É que o pai dele, durante uma bebedeira, vai bater o carro, vai morrer, e ele não tendo muito pra quem recorrer e com medo do que vai acontecer com ele resolve fugir pra Nova York de novo e vai então morar com o Rob de vez, com o Rob e com a Pipa. Anos se passam e o Rob agora ele tem o Theo como um sócio. O Theo já tá com seus 21 anos, por aí. 13 mais 8. Eu sou de humanas, eu não vou fazer essa conta. Mas vamos chutar em uns 22 anos. 21, 22 anos. E aí o que acontece é que o Theo, ele desenvolveu uma paixão por restauração de arte, restauração de móveis, que dá gosto de se ver. E aí que a gente tem uma pequenina barriga no livro para quem não tá tão assim dentro dessa cabeça, dessa narrativa. Que aí ele vai passar muito tempo explicando como é feito essas restaurações. O Theo, mesmo tendo lá a sua namoradinha, ele é apaixonado claramente pela Pipa, que não tá mais nem morando em Nova York. Ela tá morando em Londres, Paris, uma coisa assim, com um noivo lá bizarro dela. E aí o que acontece? Que aí a gente tem um ponto que eu não contei pra vocês, que a gente tem um ponto muito importante. Quando houve a explosão, né, da bomba, quando ele tinha 13 anos e ele tava lá no meio, durante aquela confusão, ele rouba o quadro do Pintacilgo. E ele rouba, ele não rouba porque ele é um ladrãozinho escroto, né? Ele rouba porque, essa é a minha interpretação, é uma tentativa de trazer de volta um momento que não existe mais. E aqui eu vou fazer uma segunda digressão. Eu estudo TI, né? Sou de TI. E eu tava estudando análise preditiva. A gente pega dados, a gente faz análise, a gente faz previsões sobre o futuro.
E a análise preditiva de computador, ela é baseada numa coisa muito louca, que é uma teoria em que você tem passado e você tem futuro. O presente, ele não é um tempo. Ele não é tipo passado, presente e futuro. Ele é passado e futuro. O presente é o quê? Ele é um evento. Ele é um evento na vida. Então, quando a gente fala... essa é a minha interpretação. Quando o Theo rouba o Pintacilgo, o quadro do Pintacilgo, ele faz isso porque ele quer viver aquele evento de novo. Ele não quer voltar para o passado, porque ele tem ciência que o passado é passado. Ele quer, na verdade, ter consigo o evento do presente. E que evento de presente é esse? A mãe dele viva lá no museu com ele. Só que aí vem a grande lance da filosofia do TI, gente. Olha que maluco. Se o presente é um momento que não está mais sendo vivido, já foi vivido, ele não é mais presente, ele é passado. Então não adianta o Theo ter roubado esse quadro. E aí é muito louco, porque ele fala, olha, eu queria devolver o quadro, mas eu tinha medo deles acharem que eu tinha roubado por ser uma pessoa ruim. Então acabou que esse quadro foi ficando. Ele esconde um momento desse quadro e vai viver a vida dele. O grande ponto de virada desse livro, que é quando eu acho que ele tem uma pequena queda, porque aí ele começa a flertar com um thriller de mistério, é quando o Boris reaparece. O Boris agora reaparece riquíssimo, super bem sucedido, mas ele não fala muito bem sobre no que ele trabalha. Então fica subentendido que o Boris, ele é um ladrão ou ele é um gangster, que é mais uma vez um estereótipo da galera do leste europeu. E aí o Boris confessa pro Theo que ele roubou o Pintacilgo, porque ele precisava usar o Pintacilgo como garantia de alguns negócios dele. O Theo, por sua vez, estava vivendo esses anos com o Rob e não contou pro Rob que eles estavam meio falidos. E ele começou a falsificar quadros e vender quadros falsos para manter o Rob. E aí o que o Theo e o Boris resolvem fazer? Eles resolvem recuperar o Pintacilgo. E aí quando eles vão para Amsterdã. E aí realmente muitas pessoas falam mal dessa parte do livro. Eu não acho que é ruim, mas eu acho que tem pinceladas meio ficcionais demais para um livro que até naquele momento tinha uma humanidade, uma tangibilidade emocional muito grande. Aí o que acontece é que vira realmente um pequeno thriller de mistério e suspense, que é quando eles vão, então, visitar o submundo da arte de Amsterdã, da Holanda. Que imagina, gente, já é um lugar que você pode se drogar tranquilamente. Imagina o submundo disso. Aí o submundo lá da arte de Amsterdã, da Holanda. E eles vão tentar recuperar o Pintacilgo. E aqui nós temos, apesar de não ser uma das melhores partes do livro, uma cena, uma sequência que é ouro puro da literatura. A Dona Tati, eu quase aplaudi essa mulher em pé quando eu li essa sequência. É uma sequência onde eles estão lá no meio de um grande negócio de troca de artes. E eles começam, todo mundo, inclusive os bandidos, a conversar sobre o que é dar um preço a algo que é impagável como a arte. Cara, é uma das melhores sequências que eu li na minha vida. É foda, porque é isso. Nossa, terceira digressão. Quando eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade, meu pai me levou pra me dar um presente de aniversário. E meu pai, ele não é muito bom de dar presente de aniversário. Desculpa, mas é verdade, pai. E aí o que aconteceu é que ele me levou numa loja de quadros, assim. Escolhe um quadro aí pra pendurar no teu quarto. Eu tinha isso, de 7 para 8. E aí eu lembro que ele me mostrou uns quadros da Disney horrorosos, uma coisa horrenda. E aí eu acho que ele achou que eu ia escolher um deles. E aí, de repente, eu vejo um quadro que era uma coisa assim tão fantástica. Era uma mulher com uma criança num campo
E ela tava com uma sombrinha, um vestido branco e azul. E era uma coisa assim, meio que parecia que tinha movimento, sabe? Era uma coisa muito louca, porque era estática, ao mesmo tempo tinha movimento. E é como se eu sentisse o vento batendo nessa mulher, o mesmo vento batia na minha cara. E era um quadro do Monet. E, gente, eu não tinha... Gente, com 7, 8 anos, por mais inteligente que eu seja, eu não sabia o que era expressionismo, o que era impressionismo francês. Eu não sabia quem era Monet. Entendeu? E eu me apaixonei por aquele quadro e eu falei assim, eu quero esse. Eu lembro até hoje da cara de choque do meu pai, do tipo, você tem certeza que você quer esse quadro? Quero. E esse quadro me acompanhou durante séculos na minha vida, ficou durante muito tempo na minha casa. Eu acho que até hoje minha mãe tem, minha avó tem, não tenho certeza, porque ele deu uma desbotada com o tempo. Que obviamente era um print, né? Não era o quadro original. Mas é isso, como você vai botar... Como eu botaria preço nesse quadro do Monet? Sendo que ele é uma representatividade de um momento, de um evento na minha vida, de uma marca no meu futuro e de algo que muito provavelmente vai predizer de uma marca no meu passado e de algo que muito, muito provavelmente vai predizer o meu futuro, que é um amor sobre impressionismo. Não tem como tu botar preço nisso. Não tem como botar preço nisso. Enfim, tem um imbróglio lá nessa sequência logo em seguida. O Boris sai baleado, o Theo tem que matar um homem para salvar o Boris. O Boris leva o Theo para um hotel, que é o hotel do começo do livro, deixa o Theo trancado lá e some por dias. E o Theo tá desesperado porque ele nunca matou um homem, né? Uma pessoa que teve uma contato com morte tão pesado quanto ele. Matar um homem é algo complicado. Tem uma frase de Duna, aproveitando que assisti o filme, que eles falam, né? Quando você mata alguém, você morre também. Porque o seu eu já não existe mais. Ou seja, o seu eu está no passado. Você não tem mais... Aquele seu eu morreu ali. É muito louco isso. E para completar, o Boris está com o passaporte do Theo. E aí vem a parte totalmente inverossímil do livro, que é uma parte que muita gente reclama também. Que aí, um belo momento, o Boris aparece e fala assim, recuperei o quadro, liguei pra polícia, falei onde o quadro tava, eles foram lá, prenderam todo mundo e ainda me deram uma recompensa de milhões de euros, porque recuperaram o Pintacilgo, que era um quadro que estava desaparecido há muitos anos, e toma aqui metade dessa grana. A pessoa vai de um menino problemático drogado para um gangster e depois para uma pessoa boníssima que vai dar metade do seu dinheiro. Realmente essa parte é muito, muito palha do livro. Termina então o Theo voltando para Nova York, comprando das pessoas para quem ele vendeu os quadros falsos, comprando esses quadros. E aí tem uma cena muito legal que é da Pipa com ele, que eles percebem que, na verdade, porque eles se amam e, ao mesmo tempo, eles nunca ficam juntos. Porque eles são muito parecidos. Mas eles não são parecidos em valores, em moralidade, em desejos da vida. Eles são parecidos na dor e no luto. Ela também é viciada em remédios, como ele é viciado em analgésico. Enfim, são pessoas quebradas e o amor deles não é um amor construtivo, e sim é um amor em que eles se enxergam a dor num no outro. E é por isso que seria tão destrutivo eles ficarem juntos. E eles nunca ficam juntos. Gente, esse livro, mais uma vez, se você é uma pessoa que não tem essa coisa de ler 100, 200 páginas por dia, que nem eu, mas você quer ler muito um livro que realmente vai valer a pena a leitura. Pegue lá o Pintacilgo da Dona Tarte. São 700 páginas, você talvez demore um ano aí para ler, mas leia, porque esse é o tipo de livro que merece ser lido. Outra coisa, tem filme, tá? Com o menino do Stranger Things, o Will do Stranger Things, o menino do A Culpa das Estrelas, que eu não vou lembrar o nome dele, e com Nicole Kidman, tá bom? Então eu vou assistir, o André ficou super interessado no trailer, eu também achei o trailer maravilhoso e quero muito, muito assistir esse filme. E é isso, senhoras e senhores, esse foi o Pintacilgo, mais uma vez meia hora de duração esse negócio. Vou começar a ler livro de
de 20 páginas. De 20 páginas não, de 100 páginas, pra ver se dá uma diminuída aqui. Meu nome é Lívia Leão. Se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio. Se você não gostou, só não me xingue, tá bom? Tentei te contar a história pra você não ficar triste. E é isso. Até semana que vem.